Isso. Vamos nessa. No coração verde e úmido de Bornéu, onde a própria vida pulsa em segredo e a umidade se agarra à pele como um segundo manto, existe uma lenda que sussurra nos ventos tropicais, uma história que fala de um poder capaz de desafiar o tempo. Não é a busca por ouro, nem por um reino perdido. É uma busca por algo muito mais precioso, algo que a humanidade almeja desde os primórdios da consciência, a imortalidade. Imagine uma flor, não de beleza efêmera, mas de uma magnitude que transcende a existência comum. Uma orquídea, de um negro tão profundo que parece absorver a própria luz, um tesouro botânico envolto em mistério e guardado por forças que desafiam a compreensão. Essa é a orquídea negra, um mito que se tornou o foco de uma expedição audaciosa, uma equipe de cientistas que se aventurou nas entranhas de uma selva que poucos ousam penetrar. Eles não são caçadores de tesouros no sentido tradicional. São exploradores movidos pela ciência, pela curiosidade insaciável que impulsiona a humanidade a desvendar os segredos mais bem guardados da natureza. A promessa da orquídea negra é tentadora. A longevidade, a cura para o envelhecimento, a perspectiva de uma vida sem fim. É um anseio humano fundamental, um eco de nossos medos mais profundos sobre a finitude e de nossos desejos mais ardentes por transcendência. A ideia de que a própria vida, em sua forma mais pura e concentrada, possa ser encontrada em uma flor exótica, em um ecossistema remoto e implacável, é o que moveu esses indivíduos a deixar para trás o conforto e a segurança do mundo civilizado. A expedição, liderada pela renomada botânica doutora Aris Thorne, não se trata apenas de uma coleta de espécimes. É uma jornada para entender os mecanismos da vida em seu estado mais primordial, para desvendar os segredos que permitiram que essa flor, e possivelmente outras formas de vida,
prosperassem por milênios em isolamento. Eles acreditam que a orquídea negra possui compostos bioquímicos únicos, adaptados a um ambiente extremo, que podem reescrever as regras da biologia humana. A narrativa da longevidade associada a essa flor é antiga, passada de geração em geração pelos povos indígenas da região, histórias que foram frequentemente descartadas como folclore, mas que agora ganham um novo peso diante do potencial científico. A selva de Bornéu, com sua biodiversidade estonteante e sua natureza selvagem e indomável, é o cenário perfeito para essa busca. É um lugar onde a evolução seguiu caminhos próprios, isolada do resto do mundo por milhões de anos, criando nichos ecológicos e espécies que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Cada palmo de terra, cada árvore centenária, cada rio sinuoso guarda segredos que a ciência moderna apenas começa a arranhar. A expedição se preparou meticulosamente, reunindo especialistas em botânica, bioquímica, biologia evolutiva e sobrevivência em ambientes extremos. Eles levaram consigo equipamentos de ponta, desde drones de mapeamento a laboratórios portáteis, tudo para garantir que pudessem coletar e analisar suas descobertas da forma mais eficaz possível. No entanto, a selva é uma entidade viva, com seus próprios planos e suas próprias defesas, e a busca pela orquídea negra logo revelaria que os segredos mais profundos da natureza vêm com um preço que eles estavam prestes a descobrir de uma forma que nenhum deles poderia ter antecipado. A motivação inicial era clara: a esperança de desvendar um dos maiores mistérios da vida e, talvez, garantir um futuro mais longo e saudável para a humanidade. Mas a ambição humana, quando confrontada com a força bruta e primordial da natureza, muitas vezes se depara com uma realidade muito mais sombria. A selva de Bornéu não é apenas um palco para descobertas científicas. É um ecossistema complexo e perigoso, onde as leis da sobrevivência ditam o ritmo de tudo. Os cientistas, imersos na busca pela orquídea negra, logo se encontrariam em uma luta não apenas pela descoberta, mas pela própria vida. A aura de mistério que envolve a flor é palpável, alimentada por lendas e pelo isolamento geográfico da região onde ela supostamente floresce. A ideia de que uma planta possa conferir longevidade não é nova na mitologia humana. Muitas culturas antigas falavam de ervas mágicas ou fontes de juventude. No entanto, a orquídea negra de Bornéu se destaca pela sua singularidade e pela especificidade do seu suposto poder. A equipe estava na vanguarda da ciência, buscando validação empírica para contos que muitos haviam relegado ao domínio da ficção. O que eles não sabiam era que a própria selva tinha seus guardiões, e que a energia vital que alimentava a flor lendária também sustentava algo muito mais antigo e aterrador. A expedição não era apenas uma corrida contra o tempo para encontrar a flor antes que outros o fizessem, ou antes que as condições ambientais mudassem, mas sim uma entrada em um domínio onde a natureza, em sua forma mais selvagem, impõe suas próprias regras, e onde a ambição humana pode rapidamente se transformar em um pesadelo de sobrevivência. A narrativa que se desenrola a partir deste ponto não é apenas sobre a descoberta científica, mas sobre o confronto entre o desejo humano de controlar e compreender a natureza, e a própria natureza em sua forma mais indomável e implacável. A orquídea negra, longe de ser um simples espécime botânico, é o epicentro de um ecossistema ancestral, um ponto focal de forças biológicas que moldaram a vida em Bornéu de maneiras inimagináveis. Os cientistas, ao buscarem a dádiva da imortalidade, acabam desenterrando um ciclo de terror que se perpetua há eras, um ciclo onde a própria vitalidade da floresta é um recurso disputado. A selva, com sua densidade impenetrável, sua umidade opressora e a constante sinfonia de sons que podem tanto acalmar quanto aterrorizar, se torna um personagem em si mesma. Ela não é apenas o ambiente onde a história acontece, mas uma força ativa, que reage à intrusão humana com uma ferocidade que desafia toda a preparação e todo o conhecimento científico. A expedição, que começou com a promessa de desvendar os segredos da longevidade, rapidamente se transforma em uma batalha desesperada pela sobrevivência contra predadores titânicos, cujos corpos serpenteiam como rios de fúria, guardando a joia da selva com uma fome primordial. Cada passo na densa vegetação pode ser o último, enquanto o sussurro da floresta anuncia o confronto iminente entre a ambição humana e a força indomável da natureza. É uma história que nos leva aos limites do que significa ser humano diante do poder avassalador do mundo natural, uma exploração do que acontece quando nossos desejos mais profundos colidem com as realidades mais brutais da existência. A relevância dessa busca pela orquídea negra,
E o que ela pode representar, ressoa profundamente com a condição humana. Quem nunca sonhou em ter mais tempo? Mais tempo para aprender, para amar, para experimentar? A ciência moderna tem feito progressos incríveis na extensão da vida humana. Mas a ideia de uma verdadeira imortalidade, ou mesmo de uma longevidade radicalmente estendida, ainda reside no campo da especulação e do desejo. Bornéu, com sua antiguidade geológica e sua biodiversidade inexplorada, oferece um vislumbre de como a vida pode evoluir de maneiras surpreendentes, longe da influência humana. A possibilidade de que uma flor possa conter a chave para tal transcendência é o que alimenta a imaginação e impulsiona a exploração científica. No entanto, a beleza e o mistério da selva escondem perigos ancestrais, e a busca pela orquídea negra se revela não apenas como uma jornada científica, mas como uma saga de sobrevivência, onde a linha entre o explorador e a presa se torna perigosamente tênue. Os cientistas, movidos pela promessa de um avanço sem precedentes, estão prestes a descobrir que a natureza guarda seus segredos com uma ferocidade que desafia a lógica e a razão, e que algumas flores, por mais lendárias que sejam, podem florescer apenas para proteger um ciclo de terror primordial. A expedição se torna um microcosmo da relação da humanidade com o mundo natural. Uma mistura de admiração, desejo de controle, por vezes, uma perigosa subestimação das forças que a natureza pode desatar. O que torna esta expedição particularmente intrigante é a fusão do anseio humano por longevidade com a realidade brutal e implacável de um ecossistema intocado e antigo. Não se trata apenas de encontrar uma planta rara. Trata-se de desvendar um segredo biológico que pode ter implicações profundas para a existência humana, mas que está intrinsecamente ligado a um ciclo de vida e que opera em uma escala que transcende a compreensão humana. A orquídea negra não é apenas uma fonte potencial de compostos rejuvenescedores, mas um elemento central em um sistema ecológico onde a energia vital é canalizada e mantida por forças que a ciência moderna está apenas começando a vislumbrar. A expedição, portanto, não é apenas uma aventura científica, mas uma incursão em um domínio onde as leis da natureza são primordiais e onde a ambição humana pode ser rapidamente esmagada pela força indomável da vida em seu estado mais selvagem. A selva de Bornéu, com sua densidade, seus sons misteriosos e sua rica tapeçaria de vida, se torna um labirinto de perigos e maravilhas, onde cada passo em direção à descoberta pode ser um passo em direção ao abismo. A promessa da imortalidade se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, um testemunho da arrogância humana em acreditar que pode desvendar e controlar os segredos mais profundos da natureza sem pagar um preço. Adentrando mais fundo no intrincado metabolismo da orquídea negra, os cientistas descobrem que a flor não é apenas um reservatório passivo de energia vital, mas um catalisador ativo em um processo bioquímico de escala continental. Sua capacidade de absorver e concentrar a essência vital da floresta não é um fenômeno isolado, mas parte de uma rede de transferência energética que sustenta um ecossistema vasto e interconectado. Essa energia, acumulada ao longo de milênios, não se manifesta apenas na resistência ao envelhecimento, mas em uma capacidade regenerativa que desafia os limites conhecidos da biologia. As moléculas complexas sintetizadas pela orquídea, e que a expedição tanto almeja isolar, parecem ter a propriedade de reverter danos celulares em um nível fundamental, atuando como um reboot biológico. Imagine, por um momento, que cada célula do seu corpo fosse um pequeno motor. A orquídea negra, segundo as análises preliminares, produz um combustível tão puro e potente que não apenas mantém esses motores funcionando indefinidamente, mas os repara de qualquer desgaste, tornando-os mais eficientes do que jamais foram. Essa descoberta, contudo, levanta uma questão perturbadora. De onde vem essa energia colossal? Não é um processo autossustentável. Há um custo. Aprofundando a análise, percebe-se que a orquídea negra, em sua busca pela máxima eficiência energética, estabeleceu uma simbiose parasitária com os organismos que habitam seu microambiente. Não se trata de um parasita comum, sugando nutrientes de forma indiscriminada. Este é um parasita que otimiza a extração. Os fungos micorrízicos que se entrelaçam com suas raízes, por exemplo, não apenas facilitam a absorção de minerais do solo, mas também se tornam condutores de uma energia sutil, extraída da própria biomassa em decomposição de forma acelerada. Essa decomposição acelerada, por sua vez, libera nutrientes essenciais para o solo circundante, criando um ciclo de fertilidade artificialmente elevado em torno da flor. No entanto,
A verdadeira fonte dessa energia vital concentrada reside em um aspecto ainda mais perturbador. A orquídea parece ter a capacidade de manipular os processos metabólicos de criaturas menores que vivem em sua proximidade, induzindo uma celular programada em massa, cuja energia liberada é então absorvida pela flor. É um ciclo de vida e em miniatura, orquestrado pela orquídea para seu próprio benefício, criando um oásis de vitalidade em meio a um fluxo constante de energia derivada da finitude de outras formas de vida. Pense nisso como um maestro regendo uma orquestra complexa, onde cada nota, cada movimento, é precisamente calculado para produzir a sinfonia de longevidade da flor, mesmo que isso signifique o fim prematuro de incontáveis vidas menores. Essa compreensão do mecanismo energético da orquídea negra lança uma nova luz sobre a presença das anacondas titânicas. Elas não são meras guardiãs aleatórias, mas sim predadores que se adaptaram a esse ecossistema anômalo, evoluindo para se tornarem os predadores de topo em um ambiente onde a energia vital é abundante e concentrada. A energia que sustenta a flor, e que a orquídea extrai de seu entorno, parece ter um efeito direto na fisiologia dessas serpentes gigantes. Não se trata apenas de uma dieta rica em calorias, é uma infusão direta de vitalidade que lhes confere um tamanho e uma longevidade extraordinários, além de uma força e resistência que desafiam a compreensão. Essas anacondas não caçam por necessidade básica, mas por um impulso primordial amplificado pela energia que emana da própria flor. Seus corpos massivos, capazes de esmagar presas com força inimaginável, são, em parte, um subproduto dessa energia vital concentrada. Acredita-se que elas também se beneficiem de alguma forma da proximidade com a flor, talvez absorvendo uma fração dessa energia através de sua pele ou através de uma dieta que inclui animais que já foram expostos a ela. Elas são, em essência, os ápices de um ciclo evolutivo impulsionado pela orquídea negra, predadores perfeitos em um paraíso perigoso. A expedição, ao buscar a flor, está inadvertidamente entrando no território de caça dessas criaturas aprimoradas, onde a própria força vital que elas buscam se tornou a fonte de um perigo monumental. A investigação sobre a bioenergética da orquídea negra revela que sua capacidade de concentração de energia vital não é estática, mas dinâmica e territorial. A flor emite um campo bioelétrico sutil, quase imperceptível para os sentidos humanos, mas que afeta profundamente a fisiologia de organismos menores em seu raio de influência. Esse campo, segundo as leituras dos equipamentos da expedição, parece induzir um estado de hipermetabolismo em insetos e pequenos mamíferos, acelerando seus ciclos de vida e liberando uma quantidade maior de energia celular em um período mais curto. É como se a orquídea sugasse a vitalidade de suas presas antes mesmo de elas morrerem naturalmente. Esse fenômeno explica a aparente abundância de vida em torno da flor, uma explosão de atividade biológica que mascara a drenagem subjacente. Os cientistas começam a entender que a orquídea negra não é apenas uma maravilha botânica, mas um predador de topo em seu próprio direito, utilizando mecanismos bioquímicos avançados para dominar seu nicho ecológico. Essa descoberta altera radicalmente a percepção da expedição, transformando a busca por um elixir da vida em uma investigação sobre um predador biológico de proporções épicas, cujos troféus são as próprias essências vitais de incontáveis seres. A selva, antes vista como um cenário exótico, revela-se um campo de batalha biológico em miniatura, onde a orquídea negra é a soberana incontestada. A complexidade da interação entre a orquídea negra e seu ambiente se estende à sua arquitetura genética. Análises preliminares indicam que a flor possui um genoma extraordinariamente resiliente e adaptável, com sequências de DNA que parecem ter a capacidade de se autorreparar e de integrar material genético de outros organismos de forma eficiente. Essa plasticidade genômica é o que permite que ela explore e manipule os ciclos de vida de outras espécies, adaptando seus próprios processos bioquímicos para maximizar a absorção de energia vital. Não é apenas uma questão de síntese de compostos. É uma evolução ativa, impulsionada pela necessidade de otimizar a captação de energia. Imagine um computador que não apenas executa programas, mas reescreve seu próprio código-fonte em tempo real para se tornar mais rápido e mais eficiente. A orquídea negra faz algo análogo em nível biológico. Essa capacidade de adaptação genética também explica por que a flor é tão difícil de encontrar e cultivar fora de seu habitat nativo. Ela está intrinsecamente ligada às condições únicas e às interações energéticas específicas de seu ecossistema. As anacondas, nesse contexto,
podem ser vistas como um resultado dessa mesma pressão evolutiva, predadores que se tornaram superdimensionados e longevos devido à disponibilidade de uma fonte de energia anômala, da qual a orquídea é o epicentro. A expedição se depara com um sistema complexo onde a flor e seus predadores evoluíram em conjunto, um testemunho da engenhosidade implacável da seleção natural sob condições extremas. Essa nova compreensão da orquídea negra como um predador bioenergético ativo, e das anacondas como predadores aprimorados por essa fonte de energia, redefine completamente a missão da expedição. A busca por um elixir da longevidade se transforma em um estudo de um ecossistema único e perigoso, onde a vida e a estão intrinsecamente ligadas em um ciclo de transferência de energia. Os cientistas percebem que qualquer tentativa de isolar a flor ou seus compostos sem entender todo o sistema seria não apenas ineficaz, mas potencialmente desastrosa. Eles estão pisando em um território onde a natureza opera com suas próprias regras, regras que foram forjadas ao longo de eras de evolução implacável. A energia que a flor concentra não é um presente benigno, é um recurso disputado, e as anacondas são os guardiões primordiais desse recurso, transformados em instrumentos de terror pela mesma força que a expedição almeja dominar. A luta pela sobrevivência se torna mais urgente à medida que os cientistas compreendem que não estão apenas competindo contra o tempo e a selva, mas contra predadores que foram moldados pela própria essência da vida que eles vieram buscar. A ambição humana de transcender a mortalidade colide com a realidade brutal da cadeia alimentar em seu estado mais puro e aprimorado. A compreensão da orquídea negra evoluiu de um mero objeto de desejo para um organismo que opera em um nível de complexidade bioquímica quase além da nossa capacidade de apreensão. Agora, concentremo-nos na própria estrutura molecular da flor e como ela orquestra sua intrincada dança energética. A equipe de Thorne, ao analisar amostras microscópicas, descobriu que a orquídea não sintetiza um único elixir da vida, mas sim um complexo coquetel de enzimas e peptídeos que trabalham em sinergia para manipular o metabolismo celular em um nível fundamental. Essas moléculas, únicas para a orquídea negra, não apenas retardam a senescência celular, mas ativamente promovem a reparação de danos no DNA e a regeneração de tecidos. Uma descoberta particularmente surpreendente foi a identificação de uma enzima chamada cronosin, que parece ser capaz de resetar o relógio epigenético das células, revertendo marcadores de envelhecimento. Imagine que cada célula tem um contador interno que registra o tempo passado. A cronosin, de alguma forma, não para esse contador, mas o faz retroceder, restaurando a célula a um estado mais jovem e vibrante. Isso vai muito além da simples longevidade, sugere uma capacidade de rejuvenescimento celular sem precedentes. Adicionalmente, a intrincada rede de compostos produzidos pela flor não se limita à reparação interna. Ela também gera uma assinatura molecular que interage com o ambiente circundante de maneiras surpreendentes. Essa assinatura parece ter um efeito repelente em patógenos e parasitas comuns na região, ao mesmo tempo em que atrai e sustenta uma microfauna específica, essencial para a polinização e para o ciclo de transferência de energia. É como se a orquídea projetasse um escudo invisível de compostos voláteis que a protege de ameaças externas, enquanto cria um microclima biológico ideal para sua própria reprodução e prosperidade. Essa complexidade bioquímica explica não apenas sua sobrevivência em um ambiente hostil, mas também sua capacidade de sustentar um ecossistema próprio, onde a vida e a energia são canalizadas de forma única. Agora, considere a aplicação prática disso. Se pudéssemos replicar ou sintetizar essas moléculas, poderíamos, em teoria, criar um escudo de saúde para nós mesmos, protegendo-nos de doenças e retardando o processo de envelhecimento de forma radical. No entanto, a própria raridade e a complexidade da síntese desses compostos representam um desafio monumental, um testemunho da engenhosidade evolutiva da natureza. Em contrapartida à sofisticação bioquímica da flor, a fisiologia das anacondas gigantes revela uma adaptação mais direta, porém igualmente impressionante. O que os cientistas observaram é que essas serpentes não apenas possuem um metabolismo extremamente lento, permitindo-lhes sobreviver por longos períodos sem comida, mas também uma capacidade de regeneração muscular e óssea que desafia a compreensão. Lesões que seriam fatais para qualquer outro animal são rapidamente reparadas, e seus corpos maciços parecem resistir à fadiga e ao desgaste de maneiras inacreditáveis. Uma hipótese emergente sugere que a energia vital concentrada pela orquídea, e absorvida pelas anacondas,
não apenas lhes confere tamanho e força, mas também um sistema de reparo celular acelerado. Imagine um guerreiro com uma armadura que se auto-repara após cada golpe. As anacondas parecem possuir uma versão biológica disso. A investigação se aprofunda na análise de suas mitocôndrias, as usinas de energia das células, que parecem operar com uma eficiência e uma taxa de renovação sem precedentes, possivelmente impulsionadas pela energia extraída do ciclo da orquídea. Além disso, a própria estrutura óssea dessas anacondas apresenta uma densidade e uma composição mineral que as tornam extraordinariamente resistentes. Não se trata apenas de ossos fortes, mas de uma estrutura que parece capaz de suportar pressões imensas e de se recuperar de fraturas com uma velocidade espantosa. A equipe de Thorne levantou a teoria de que a energia vital absorvida pelas serpentes pode influenciar a deposição de minerais nos ossos, tornando-os mais flexíveis e resistentes ao mesmo tempo. É como se cada osso fosse reforçado com microfibras de um material incrivelmente resistente, garantindo a integridade estrutural mesmo sob estresse extremo. Essa adaptação as torna predadores formidáveis e quase invulneráveis em seu ambiente, um reflexo direto da força bruta e da energia que emanam da orquídea negra. O que isso nos ensina é que a evolução, quando exposta a fontes de energia anômalas, pode produzir resultados surpreendentes, moldando a vida de maneiras que parecem desafiar as leis conhecidas da biologia. A relação entre a flor e as serpentes não é de simples predação. É uma simbiose evolutiva, onde ambas as espécies se beneficiaram e se transformaram através da energia vital que as une. A complexidade da interação entre a orquídea negra e seu ambiente se estende para além da bioquímica e da fisiologia individual, adentrando o domínio da ecologia territorial e da comunicação química intraespécie. A flora, ao que parece, não opera em isolamento absoluto, mas mantém uma forma sutil de comunicação com outras orquídeas da mesma espécie, caso existam em proximidade. Essa comunicação não se dá por sinais visuais ou sonoros, mas por meio de compostos voláteis específicos, liberados em quantidades ínfimas, que atuam como marcadores de território, potencialmente, como sinais de alerta ou de reprodução. Imagine um sistema de mensagens químicas que permite que cada orquídea saiba da presença de suas congêneres, modulando sua própria produção de energia e seus mecanismos de defesa em conformidade. Essa descoberta sugere que a orquídea negra pode formar uma rede subterrânea ou aérea de comunicação, onde a vitalidade de uma beneficia, ou é regulada pela outra. Consequentemente, a presença de anacondas gigantes pode ser um reflexo não apenas da abundância de energia, mas também da densidade populacional dessas orquídeas, que criam zonas de alta energia atraindo e sustentando predadores em proporção à sua concentração. Ademais, a investigação sobre os padrões de crescimento e dispersão da orquídea negra revela uma estratégia de sobrevivência notavelmente paciente e resiliente. Diferentemente de outras espécies vegetais que dependem de polinizadores específicos ou de condições ambientais rigorosas para germinar, a orquídea parece possuir uma capacidade intrínseca de otimizar sua germinação e crescimento com base na disponibilidade de energia vital em seu entorno. Isso significa que ela pode permanecer em um estado de latência por longos períodos, aguardando o momento ideal para florescer e manifestar todo o seu potencial energético. Tal paciência evolutiva, aliada à sua complexa bioquímica, explica sua raridade e a dificuldade em encontrá-la. Agora, considere como essa característica se aplica à dinâmica da expedição. A busca pela flor não é uma caçada por um alvo fixo, mas uma tentativa de interceptar um organismo que pode operar em escalas de tempo geológicas, aparecendo e desaparecendo em ciclos que a vida humana mal consegue conceber. A própria lentidão da orquídea em seu desenvolvimento é um mecanismo de defesa, uma forma de evitar a superexploração por parte de outros organismos, incluindo, talvez, os próprios humanos. Outro aspecto crucial a ser considerado é o impacto ambiental da presença prolongada dessas anacondas titânicas. Sua existência, mantida pela energia da orquídea, cria um ecossistema único onde a predação em massa em certos níveis da cadeia alimentar é uma constante. Isso, por sua vez, pode ter moldado a evolução de outras espécies na região, forçando-as a desenvolver mecanismos de defesa ou evasão mais sofisticados para sobreviver à constante ameaça. Por exemplo, a flora circundante pode ter evoluído para produzir toxinas mais potentes ou para desenvolver camuflagens mais eficazes. A própria estrutura do subsolo, o fluxo dos rios,
e até mesmo a composição atmosférica e microclimas específicos podem ter sido sutilmente alterados pela presença desses predadores gigantes e pela energia anômala que eles sustentam. Portanto, a expedição não está apenas lidando com a orquídea e as serpentes, mas com um sistema ecológico inteiro que foi moldado por milênios de interações energéticas complexas, por vezes, brutais. Por fim, a análise dos padrões de movimentação e dos territórios de caça das anacondas gigantes revela uma inteligência predatória surpreendente, que vai além do mero instinto. As serpentes parecem demonstrar uma capacidade de aprendizado e adaptação tática, antecipando os movimentos de suas presas e explorando as vulnerabilidades do terreno com uma precisão assustadora. Há indícios de que elas utilizam as próprias correntes de ar e os fluxos de água para se aproximarem de suas vítimas de forma quase imperceptível. Além disso, a equipe de Thorne observou comportamentos que sugerem uma comunicação rudimentar entre as anacondas, talvez através de vibrações no solo ou de sinais químicos sutis, indicando um nível de organização social que desafia a percepção comum sobre répteis solitários. Essa inteligência predatória, aliada à sua força física descomunal e à sua longevidade, faz delas um adversário formidável, um predador que não apenas ataca, mas que demonstra uma astúcia ancestral na caça. Ainda explorando a intrincada teia de interações, é fundamental considerar as implicações da bioengenharia da orquídea negra em um contexto mais amplo de evolução e adaptação. A capacidade da flor de interagir com o genoma de outros organismos, mesmo que de forma indireta através da energia vital que ela manipula, levanta questões fascinantes sobre a plasticidade evolutiva em ambientes extremos. Não se trata apenas de uma adaptação passiva às pressões ambientais, mas de uma influência ativa e direcionada. Pense em como um ecossistema pode ser moldado pela presença de um organismo que não apenas sobrevive, mas que ativamente reescreve as regras de sobrevivência para os demais. A orquídea negra, ao concentrar e canalizar a energia vital, cria um nicho ecológico artificialmente rico, que por sua vez favorece a evolução de espécies com características específicas, como as anacondas gigantes. Essa é uma forma de evolução acelerada, onde a presença de um catalisador energético poderoso impulsiona a seleção de traços que de outra forma poderiam levar milênios para se manifestar. Além disso, a própria natureza da energia vital que a orquídea manipula é um campo de estudo em si. Não é simplesmente a energia química contida nos alimentos, mas algo mais sutil, uma força vital que parece estar intrinsecamente ligada aos processos de regeneração e vitalidade celular. A equipe de Thorne especula que essa energia pode ser um subproduto de processos geológicos ou atmosféricos únicos em Bornéu, que a orquídea aprendeu a capturar e concentrar. Imagine uma fonte de energia quase mística, que a natureza escondeu nas profundezas da selva, e que essa flor singular descobriu como acessar e utilizar. Essa compreensão nos força a repensar nossas definições de energia e de vida, sugerindo que existem forças e mecanismos biológicos que ainda não compreendemos completamente. A busca pela orquídea negra, portanto, não é apenas uma busca por um composto medicinal, mas uma jornada para desvendar os segredos mais profundos da própria vida e sua capacidade de transcender limites aparentemente intransponíveis. Outro aspecto crucial a ser considerado é o impacto da presença dessas anacondas gigantes na estrutura e dinâmica do ecossistema local. Sua existência, mantida pela energia vital concentrada pela orquídea, cria um ambiente onde a predação em larga escala é uma constante. Isso, por sua vez, pode ter moldado a evolução de outras espécies na região de maneiras surpreendentes. Por exemplo, a flora circundante pode ter desenvolvido mecanismos de defesa mais potentes, como toxinas mais concentradas ou estruturas espinhosas mais agressivas, para se proteger de herbívoros que, por sua vez, são presas fáceis para as anacondas. A própria estrutura do solo, o fluxo dos rios e até mesmo a composição atmosférica em microclimas específicos podem ter sido sutilmente alterados pela presença desses predadores gigantes e pela energia anômala que eles sustentam. A expedição não está apenas lidando com a orquídea e as serpentes, mas com um sistema ecológico inteiro que foi moldado por milênios de interações energéticas complexas, por vezes, brutais. Ademais, a análise dos padrões de movimentação e dos territórios de caça das anacondas gigantes revela uma inteligência predatória surpreendente, que vai além do mero instinto. As serpentes parecem demonstrar uma capacidade de aprendizado e adaptação tática, antecipando os movimentos de suas presas e explorando as vulnerabilidades do terreno com uma precisão assustadora.
Há indícios de que elas utilizam as próprias correntes de ar e os fluxos de água para se aproximarem de suas vítimas de forma quase imperceptível. Além disso, a equipe de Thorne observou comportamentos que sugerem uma comunicação rudimentar entre as anacondas, talvez através de vibrações no solo ou de sinais químicos sutis, indicando um nível de organização social que desafia a percepção comum sobre répteis solitários. Essa inteligência predatória, aliada à sua força física descomunal e à sua longevidade, faz delas um adversário formidável, um predador que não apenas ataca, mas que demonstra uma astúcia ancestral na caça. A exploração da orquídea negra e suas guardiãs serpentes levou a equipe de Thorne a um território onde a própria noção de predador e presa se confunde, dando lugar a um ciclo de interdependência energética que desafia as classificações biológicas convencionais. Agora, consideremos a perspectiva da própria selva de Bornéu como um sistema de informação. As intricadas redes de raízes subterrâneas, os filamentos fúngicos que conectam árvores distantes, e até mesmo os padrões de voo dos insetos e pássaros, funcionam como canais de comunicação e troca de dados ecológicos. A orquídea negra, com sua assinatura bioenergética única, não é apenas um organismo que consome ou produz energia. Ela emite sinais que são percebidos e interpretados por outras formas de vida em uma escala que ainda estamos começando a decifrar. Pense nisso como um vasto internet biológica, onde cada organismo é um nó com a capacidade de enviar e receber informações cruciais para a sobrevivência do ecossistema como um todo. A energia vital que a flor concentra e emana pode ser vista como um pacote de dados de alta prioridade, informando predadores e presas sobre a disponibilidade de recursos e os riscos potenciais em seu território. Ademais, a peculiar longevidade das anacondas gigantes levanta questões sobre a resiliência celular em condições de estresse energético extremo. As pesquisas iniciais sugeriam que a energia da orquídea simplesmente alimentava seus corpos, permitindo-lhes crescer e viver mais. Contudo, uma análise mais aprofundada revela que a energia vital concentrada pela flor parece induzir um estado de hibernação metabólica controlada nas serpentes. Em vez de simplesmente aumentar a taxa de metabolismo, a energia da orquídea pode permitir que as anacondas entrem em períodos de atividade mínima, onde seus corpos são mantidos em um estado de conservação de energia radical, com processos de reparo celular ocorrendo em paralelo. Isso explicaria como elas conseguem sobreviver por tanto tempo com pouca ingestão de alimentos, e como seus corpos se recuperam de ferimentos que seriam devastadores para outros animais. É como se a energia da flor lhes concedesse a capacidade de pausar o tempo em seus próprios corpos, permitindo que os processos de reparo e regeneração ocorram sem a pressão constante da necessidade de caça e digestão. Outro ponto crucial a ser desvendado é a natureza da fome primordial que move essas anacondas. Não se trata apenas de um apetite por carne, mas de uma compulsão fisiológica intrinsecamente ligada à energia vital que emana da orquídea negra. A equipe de Thorne postula que a presença da flor cria um campo de atração energética que, para as anacondas, é tão irresistível quanto o cheiro de uma presa ferida para um predador comum. Essa atração não é meramente instintiva. Parece haver uma base bioquímica para ela, possivelmente envolvendo receptores sensoriais nas serpentes que são ativados pela assinatura molecular única da orquídea. Imagine sentir uma fome que não pode ser saciada por qualquer alimento, apenas por uma fonte específica de energia. Uma fome que transcende o físico e adentra o campo do bioquímico. Essa fome primordial, orquestrada pela orquídea, garante que as serpentes permaneçam em seu território, atuando como guardiãs involuntárias de um recurso que elas próprias ajudam a sustentar. A expedição, ao se aproximar da flor, está, portanto, entrando em uma zona onde essa compulsão energética é mais intensa, aumentando exponencialmente o risco. A complexidade da interação entre a orquídea negra e seu ambiente se estende para além da bioquímica e da fisiologia individual, adentrando o domínio da ecologia territorial e da comunicação química intraespécie. A flora, ao que parece, não opera em isolamento absoluto, mas mantém uma forma sutil de comunicação com outras orquídeas da mesma espécie, caso existam em proximidade. Essa comunicação não se dá por sinais visuais ou sonoros, mas por meio de compostos voláteis específicos, liberados em quantidades ínfimas, que atuam como marcadores de território, potencialmente, como sinais de alerta ou de reprodução. Imagine um sistema de mensagens químicas que permite que cada orquídea saiba da presença de suas congêneres, modulando sua própria produção de energia e seus mecanismos de defesa em conformidade.
Consequentemente, a presença de anacondas gigantes pode ser um reflexo não apenas da abundância de energia, mas também da densidade populacional dessas orquídeas, que criam zonas de alta energia atraindo e sustentando predadores em proporção à sua concentração. Ademais, a investigação sobre os padrões de crescimento e dispersão da orquídea negra revela uma estratégia de sobrevivência notavelmente paciente e resiliente. Diferentemente de outras espécies vegetais que dependem de polinizadores específicos ou de condições ambientais rigorosas para germinar, a orquídea parece possuir uma capacidade intrínseca de otimizar sua germinação e crescimento com base na disponibilidade de energia vital em seu entorno. Isso significa que ela pode permanecer em um estado de latência por longos períodos, aguardando o momento ideal para florescer e manifestar todo o seu potencial energético. Tal paciência evolutiva, aliada à sua complexa bioquímica, explica sua raridade e a dificuldade em encontrá-la. Agora, considere como essa característica se aplica à dinâmica da expedição. A busca pela flor não é uma caçada por um alvo fixo, mas uma tentativa de interceptar um organismo que pode operar em escalas de tempo geológicas, aparecendo e desaparecendo em ciclos que a vida humana mal consegue conceber. A própria lentidão da orquídea em seu desenvolvimento é um mecanismo de defesa, uma forma de evitar a superexploração por parte de outros organismos, incluindo, talvez, os próprios humanos. Outro aspecto crucial a ser considerado é o impacto ambiental da presença prolongada dessas anacondas gigantes na estrutura e dinâmica do ecossistema local. Sua existência, mantida pela energia vital concentrada pela orquídea, cria um ambiente onde a predação em larga escala é uma constante. Isso, por sua vez, pode ter moldado a evolução de outras espécies na região de maneiras surpreendentes. Por exemplo, a flora circundante pode ter desenvolvido mecanismos de defesa mais potentes, como toxinas mais concentradas ou estruturas espinhosas mais agressivas, para se proteger de herbívoros que, por sua vez, são presas fáceis para as anacondas. A própria estrutura do subsolo, o fluxo dos rios e até mesmo a composição atmosférica em microclimas específicos podem ter sido sutilmente alterados pela presença desses predadores gigantes e pela energia anômala que eles sustentam. Portanto, a expedição não está apenas lidando com a orquídea e as serpentes, mas com um sistema ecológico inteiro que foi moldado por milênios de interações energéticas complexas, por vezes, brutais. Ademais, a análise dos padrões de movimentação e dos territórios de caça das anacondas gigantes revela uma inteligência predatória surpreendente, que vai além do mero instinto. As serpentes parecem demonstrar uma capacidade de aprendizado e adaptação tática, antecipando os movimentos de suas presas e explorando as vulnerabilidades do terreno com uma precisão assustadora. Há indícios de que elas utilizam as próprias correntes de ar e os fluxos de água para se aproximarem de suas vítimas de forma quase imperceptível. Além disso, a equipe de Thorne observou comportamentos que sugerem uma comunicação rudimentar entre as anacondas, talvez através de vibrações no solo ou de sinais químicos sutis, indicando um nível de organização social que desafia a percepção comum sobre répteis solitários. Essa inteligência predatória, aliada à sua força física descomunal e à sua longevidade, faz delas um adversário formidável, um predador que não apenas ataca, mas que demonstra uma astúcia ancestral na caça. Por outro lado, a própria arquitetura da selva de Bornéu, com sua densidade vegetal extrema e a constante competição por luz solar, serve como um fator evolutivo crucial para a orquídea negra. Ao invés de competir verticalmente, a flor desenvolveu uma estratégia de exploração horizontal e subterrânea, utilizando uma vasta rede de rizomas e micorrizas para se expandir e capturar nutrientes e energia de fontes inesperadas. Essa arquitetura subterrânea, em particular, funciona como um sistema de redistribuição de riqueza dentro do ecossistema, onde a energia capturada é compartilhada ou redirecionada para outros organismos com os quais a orquídea estabelece relações simbióticas. Ao contrário de uma árvore que busca o sol, a orquídea próspera nas sombras, extraindo a vitalidade do solo e da matéria orgânica em decomposição, um processo que é sutilmente amplificado pela presença de seus guardiões. Ainda explorando a intrincada teia de interações, é fundamental considerar as implicações da bioengenharia da orquídea negra em um contexto mais amplo de evolução e adaptação. A capacidade da flor de interagir com o genoma de outros organismos, mesmo que de forma indireta através da energia vital que ela manipula, levanta questões fascinantes sobre a plasticidade evolutiva em ambientes extremos.
Não se trata apenas de uma adaptação passiva às pressões ambientais, mas de uma influência ativa e direcionada. Pense em como um ecossistema pode ser moldado pela presença de um organismo que não apenas sobrevive, mas que ativamente reescreve as regras de sobrevivência para os demais. A orquídea negra, ao concentrar e canalizar a energia vital, cria um nicho ecológico artificialmente rico, que por sua vez favorece a evolução de espécies com características específicas, como as anacondas gigantes. Essa é uma forma de evolução acelerada, onde a presença de um catalisador energético poderoso impulsiona a seleção de traços que de outra forma poderiam levar milênios para se manifestar. Ademais, a própria natureza da energia vital que a orquídea manipula é um campo de estudo em si. Não é simplesmente a energia química contida nos alimentos, mas algo mais sutil, uma força vital que parece estar intrinsecamente ligada aos processos de regeneração e vitalidade celular. A equipe de Thorne especula que essa energia pode ser um subproduto de processos geológicos ou atmosféricos únicos em Bornéu, que a orquídea aprendeu a capturar e concentrar. Imagine uma fonte de energia quase mística, que a natureza escondeu nas profundezas da selva, e que essa flor singular descobriu como acessar e utilizar. Essa compreensão nos força a repensar nossas definições de energia e de vida, sugerindo que existem forças e mecanismos biológicos que ainda não compreendemos completamente. A busca pela orquídea negra, portanto, não é apenas uma busca por um composto medicinal, mas uma jornada para desvendar os segredos mais profundos da própria vida e sua capacidade de transcender limites aparentemente intransponíveis. A expedição, ao desvendar os mecanismos precisos de captação e conversão de energia da orquídea negra, deparou-se com uma descoberta que transcendia a biologia pura, adentrando o campo da física quântica aplicada. Os cientistas observaram que a flor não apenas absorve energia em um nível molecular, mas parece fazê-lo através de um processo de ressonância quântica, capturando fótons e outras partículas de energia de uma forma que desafiava os modelos energéticos convencionais. Essa capacidade de sintonizar e extrair energia do próprio vácuo quântico, ou de flutuações energéticas ambientais de baixa intensidade, explicaria a aparente sustentabilidade de sua existência mesmo em períodos de escassez de recursos orgânicos. Pense nisso como um instrumento musical incrivelmente sintonizado, capaz de vibrar em harmonia com frequências energéticas sutis que a maioria dos seres vivos ignora. Essa ressonância não é um mero acaso. É um mecanismo evolutivo finamente ajustado, permitindo que a orquídea prospere em um nicho onde a competição por energia tradicional é feroz. Em paralelo a essa descoberta energética, uma investigação mais aprofundada sobre as anacondas gigantes revelou um aspecto surpreendente de sua locomoção e percepção sensorial. Não se trata apenas de força muscular bruta. As serpentes parecem possuir uma forma de visão infravermelha amplificada, que lhes permite detectar não apenas o calor corporal de suas presas, mas também as assinaturas bioenergéticas sutis que emanam de organismos sob a influência da orquídea negra. Essa capacidade sensorial aprimorada, possivelmente um desenvolvimento evolutivo impulsionado pela necessidade de rastrear presas energizadas pela flor, permite-lhes navegar e caçar com uma eficiência assustadora em um ambiente de visibilidade limitada. Imagine poder ver a energia vital como um brilho tênue, guiando você diretamente para sua refeição, mesmo através da densa folhagem. Essa percepção energética adiciona uma dimensão aterrorizante à sua capacidade predatória, tornando a fuga quase impossível. Ademais, os estudos sobre a flora circundante à orquídea negra revelaram uma interdependência ecológica ainda mais profunda do que se imaginava. Certas espécies de plantas, em vez de competir diretamente com a orquídea, parecem ter desenvolvido mecanismos para se beneficiar de suas emissões energéticas secundárias. Por exemplo, algumas samambaias e musgos próximos demonstram taxas de crescimento aceleradas, sugerindo que absorvem parte da energia excedente ou dos subprodutos metabólicos da orquídea. Essa relação simbiótica cria um microclima de vitalidade aumentada, que por sua vez sustenta uma maior diversidade de presas para as anacondas. A orquídea negra, portanto, não é apenas um produtor de energia para si mesma e para seus predadores diretos, mas um catalisador para um ecossistema em miniatura, onde a energia flui em cascata por diversas formas de vida. Um elemento particularmente intrigante é a observação de que a própria estrutura da orquídea negra parece incorporar elementos minerais raros, extraídos do solo em profundidades inacessíveis para a maioria das plantas. Esses minerais,
quando analisados, exibem propriedades condutoras de energia excepcionais, sugerindo que a flor não apenas absorve energia, mas também a armazena e a canaliza através de uma estrutura molecular que integra esses elementos raros. Pense em sua haste e pétalas como um intrincado circuito biológico, onde minerais incomuns atuam como condutores, otimizando o fluxo e a concentração da energia vital. Essa arquitetura biomineral é o que permite que a flor suporte e emita a intensa energia que sustenta o ecossistema ao seu redor, e que, em última instância, a torna tão cobiçada e tão perigosa. Uma nova camada de complexidade surge quando analisamos a influência das emissões bioelétricas da orquídea negra sobre a própria estrutura geológica da região. Pesquisas geofísicas preliminares indicam que o campo energético emitido pela flor pode, ao longo de eras, ter induzido alterações sutis nas propriedades magnéticas e na condutividade elétrica das rochas e do solo circundantes. Isso não é mera especulação. Leituras anômalas de magnetismo e variações incomuns na resistência elétrica do subsolo foram detectadas em áreas próximas aos supostos locais de florescimento. Uma hipótese ousada sugere que a orquídea, em sua busca por otimizar a captação de energia, aprendeu a ressonar com os campos eletromagnéticos naturais da Terra, utilizando esses campos como um condutor para amplificar a absorção de energia de fontes mais profundas. Essa interação geobiológica, sem precedentes em nosso conhecimento, sugere que a orquídea negra não é apenas um organismo que vive na Terra, mas um que está intrinsecamente conectado e, de certa forma, molda a própria terra em que cresce. Ademais, a peculiar resistência das anacondas gigantes a toxinas ambientais, que antes parecia uma característica isolada, agora é vista sob uma nova luz. A equipe de Thorne descobriu que a energia vital concentrada pela orquídea parece conferir às serpentes uma capacidade aprimorada de desintoxicação celular. Em vez de simplesmente serem imunes a venenos, seus corpos parecem possuir um sistema de limpeza celular altamente eficiente, capaz de neutralizar e excretar rapidamente compostos nocivos. Isso sugere que a energia da flor não é apenas um nutriente, mas um agente restaurador que fortalece os mecanismos de defesa intrínsecos do organismo. Pense nisso como um sistema de purificação de água de alta tecnologia, que não apenas filtra impurezas, mas também revitaliza a água, tornando-a mais pura e energizada. Essa capacidade de neutralização de toxinas pode ser a chave para a longevidade extrema das anacondas, protegendo-as não apenas de predadores, mas de ameaças ambientais que seriam fatais para outras criaturas. Em contrapartida, é crucial considerar a perspectiva dos povos indígenas que habitam as regiões mais remotas de Bornéu. Suas histórias e lendas sobre a floresta e seus habitantes não são meros contos folclóricos, mas um repositório de conhecimento ancestral sobre as complexas interações ecológicas. A orquídea negra, conhecida por eles por nomes que evocam mistério e poder, é frequentemente associada a espíritos guardiões e a um equilíbrio delicado que não deve ser perturbado. As anacondas gigantes, em suas narrativas, não são vistas apenas como predadores, mas como manifestações de forças primordiais da natureza, guardiãs de segredos profundos. O que os cientistas estão apenas começando a quantificar, os povos indígenas já compreendem intuitivamente há séculos. A floresta é um sistema vivo e interconectado, onde cada elemento desempenha um papel crucial em um ciclo maior de vida e energia. Sua sabedoria ancestral oferece uma perspectiva valiosa sobre os perigos de interferir nesses delicados equilíbrios, um aviso que a expedição, em sua busca por conhecimento e poder, pode estar prestes a ignorar a um custo terrível. A exploração da orquídea negra e suas guardiãs serpentes levou a equipe de Thorne a um território onde a própria noção de predador e presa se confunde, dando lugar a um ciclo de interdependência energética que desafia as classificações biológicas convencionais. Agora, consideremos a perspectiva da própria selva de Bornéu como um sistema de informação. As intrincadas redes de raízes subterrâneas, os filamentos fúngicos que conectam árvores distantes, e até mesmo os padrões de voo dos insetos e pássaros, funcionam como canais de comunicação e troca de dados ecológicos. A orquídea negra, com sua assinatura bioenergética única, não é apenas um organismo que consome ou produz energia. Ela emite sinais que são percebidos e interpretados por outras formas de vida em uma escala que ainda estamos começando a decifrar. Pense nisso como um vasto internet biológica, onde cada organismo é um nó com a capacidade de enviar e receber informações cruciais para a sobrevivência do ecossistema como um todo.
A energia vital que a flor concentra e emana pode ser vista como um pacote de dados de alta prioridade, informando predadores e presas sobre a disponibilidade de recursos e os riscos potenciais em seu território. Ademais, a peculiar longevidade das anacondas gigantes levanta questões sobre a resiliência celular em condições de estresse energético extremo. As pesquisas iniciais sugeriam que a energia da orquídea simplesmente alimentava seus corpos, permitindo-lhes crescer e viver mais. Contudo, uma análise mais aprofundada revela que a energia vital concentrada pela flor parece induzir um estado de hibernação metabólica controlada nas serpentes. Em vez de simplesmente aumentar a taxa de metabolismo, a energia da orquídea pode permitir que as anacondas entrem em períodos de atividade mínima, onde seus corpos são mantidos em um estado de conservação de energia radical, com processos de reparo celular ocorrendo em paralelo. Isso explicaria como elas conseguem sobreviver por tanto tempo com pouca ingestão de alimentos, e como seus corpos se recuperam de ferimentos que seriam devastadores para outros animais. Pense nisso como um sistema de pausar o tempo em seus próprios corpos, permitindo que os processos de reparo e regeneração ocorram sem a pressão constante da necessidade de caça e digestão. Em contrapartida, é crucial considerar a perspectiva dos povos indígenas que habitam as regiões mais remotas de Bornéu. Suas histórias e lendas sobre a floresta e seus habitantes não são meros contos folclóricos, mas um repositório de conhecimento ancestral sobre as complexas interações ecológicas. A orquídea negra, conhecida por eles por nomes que evocam mistério e poder, é frequentemente associada a espíritos guardiões e a um equilíbrio delicado que não deve ser perturbado. As anacondas gigantes, em suas narrativas, não são vistas apenas como predadores, mas como manifestações de forças primordiais da natureza, guardiãs de segredos profundos. O que os cientistas estão apenas começando a quantificar, os povos indígenas já compreendem intuitivamente há séculos. A floresta é um sistema vivo e interconectado, onde cada elemento desempenha um papel crucial em um ciclo maior de vida e energia. Sua sabedoria ancestral oferece uma perspectiva valiosa sobre os perigos de interferir nesses delicados equilíbrios, um aviso que a expedição, em sua busca por conhecimento e poder, pode estar prestes a ignorar a um custo terrível. Uma nova camada de complexidade surge quando analisamos a influência das emissões bioelétricas da orquídea negra sobre a própria estrutura geológica da região. Pesquisas geofísicas preliminares indicam que o campo energético emitido pela flor pode, ao longo de eras, ter induzido alterações sutis nas propriedades magnéticas e na condutividade elétrica das rochas e dos solos circundantes. Isso não é mera especulação. Leituras anômalas de magnetismo e variações incomuns na resistência elétrica do subsolo foram detectadas em áreas próximas aos supostos locais de florescimento. Uma hipótese ousada sugere que a orquídea, em sua busca por otimizar a captação de energia, aprendeu a ressonar com os campos eletromagnéticos naturais da Terra, utilizando esses campos como um condutor para amplificar a absorção de energia de fontes mais profundas. Essa interação geobiológica, sem precedentes em nosso conhecimento, sugere que a orquídea negra não é apenas um organismo que vive na Terra, mas um que está intrinsecamente conectado e, de certa forma, molda a própria terra em que cresce. Ademais, a peculiar resistência das anacondas gigantes a toxinas ambientais, que antes parecia uma característica isolada, agora é vista sob uma nova luz. A equipe de Thorne descobriu que a energia vital concentrada pela orquídea parece conferir às serpentes uma capacidade aprimorada de desintoxicação celular. Em vez de simplesmente serem imunes a venenos, seus corpos parecem possuir um sistema de limpeza celular altamente eficiente, capaz de neutralizar e excretar rapidamente compostos nocivos. Isso sugere que a energia da flor não é apenas um nutriente, mas um agente restaurador que fortalece os mecanismos de defesa intrínsecos do organismo. Pense nisso como um sistema de purificação de água de alta tecnologia, que não apenas filtra impurezas, mas também revitaliza a água, tornando-a mais pura e energizada. Essa capacidade de neutralização de toxinas pode ser a chave para a longevidade extrema das anacondas, protegendo-as não apenas de predadores, mas de ameaças ambientais que seriam fatais para outras criaturas. Por fim, a própria arquitetura da selva de Bornéu, com sua densidade vegetal extrema e a constante competição por luz solar, serve como um fator evolutivo crucial para a orquídea negra. Ao invés de competir verticalmente, a flor desenvolveu uma estratégia de exploração horizontal e subterrânea,
utilizando uma vasta rede de rizomas e micorrizas para se expandir e capturar nutrientes e energia de fontes inesperadas. Essa arquitetura subterrânea, em particular, funciona como um sistema de redistribuição de riqueza dentro do ecossistema, onde a energia capturada é compartilhada ou redirecionada para outros organismos com os quais a orquídea estabelece relações simbióticas. Ao contrário de uma árvore que busca o sol, a orquídea próspera nas sombras, extraindo a vitalidade do solo e da matéria orgânica em decomposição, um processo que é sutilmente amplificado pela presença de seus guardiões. Além da intrincada rede de interconexões bioenergéticas e geobiológicas já exploradas, uma nova camada de complexidade emerge ao considerarmos a própria natureza da consciência ou percepção que a orquídea negra e suas guardiãs serpentes demonstram. Não se trata de uma inteligência no sentido humano, com raciocínio abstrato ou autoconsciência, mas sim de uma forma de percepção ambiental altamente sofisticada e adaptativa. A orquídea, por exemplo, parece possuir um mecanismo rudimentar de sensoriamento de ameaças, não apenas físicas, mas também energéticas. Quando detecta uma perturbação significativa em seu campo bioelétrico ou uma aproximação de um organismo com uma assinatura energética incomumente alta, como um ser humano equipado com tecnologia, ela pode modular a liberação de certos compostos voláteis, alterando sutilmente a composição química do ar ao seu redor. Essa alteração pode funcionar como um sinal de alerta para as anacondas, ou mesmo como um agente dissuasor direto para outros organismos menores, criando uma zona de desconforto ou toxicidade localizada que sinaliza a presença de um perigo. Pense nisso como a floresta espirrando um perfume químico específico quando se sente ameaçada, um sinal que apenas aqueles com os receptores adequados podem interpretar. Em paralelo a essa percepção sutil da orquídea, as anacondas gigantes exibem uma forma de intuição predatória que vai além da mera detecção de calor ou movimento. Elas parecem ser capazes de sentir a energia vital não apenas como uma fonte de alimento, mas como uma impressão no ambiente. Essa impressão pode ser alterada pela presença da orquídea, criando um padrão energético que as serpentes aprendem a associar a oportunidades de caça ou a territórios de alta concentração energética. Imagine uma anaconda farejando a energia, não o cheiro físico, mas uma vibração sutil que a guia para o ponto onde a energia é mais intensa. Esse sexto sentido, desenvolvido ao longo de incontáveis gerações em um ambiente moldado pela orquídea, torna as predadoras excepcionalmente eficientes, capazes de antecipar e emboscar presas que, de outra forma, seriam imperceptíveis. Ademais, a interconexão entre a orquídea e seu ecossistema de suporte se manifesta em um nível de cooperação evolutiva que desafia a noção de competição darwiniana pura. Certas espécies de fungos micorrízicos, por exemplo, que se associam às raízes da orquídea, não apenas facilitam a absorção de nutrientes, mas também parecem modular a emissão bioelétrica da flor. Em troca, eles recebem um suprimento constante de energia vital concentrada, que lhes permite prosperar em um ambiente onde a competição por recursos orgânicos é intensa. Essa simbiose estendida, onde a energia vital funciona como uma moeda de troca, cria um ecossistema onde a cooperação, e não apenas a competição, é o motor primário da evolução. Agora, considere como essa dinâmica se manifesta quando um elemento externo, como a expedição humana, perturba esse delicado equilíbrio. A resposta da orquídea e de seus associados não será apenas uma reação defensiva direta, mas uma modulação coordenada de sinais energéticos e químicos, uma orquestração complexa para proteger seu domínio. Por fim, a própria resistência extrema das anacondas a condições adversas, como a falta de oxigênio em ambientes aquáticos ou a exposição a temperaturas extremas, pode ser parcialmente atribuída à energia vital que absorvem. Essa energia não apenas sustenta seus corpos massivos, mas parece fortalecer suas membranas celulares e otimizar a eficiência de seus órgãos internos, conferindo-lhes uma resiliência fisiológica notável. É como se a energia da orquídea atuasse como um aditivo biológico, aprimorando a funcionalidade de todos os sistemas do corpo da serpente. Essa capacidade de adaptação a ambientes hostis, um subproduto da sua dieta energética singular, torna as predadoras que podem operar em uma gama mais ampla de nichos ecológicos dentro da selva, aumentando sua eficácia e sua aura de invencibilidade. A exploração da orquídea negra e suas guardiãs serpentes levou a equipe de Thorne a um território onde a própria noção de predador e presa se confunde, dando lugar a um ciclo de interdependência energética que desafia as classificações biológicas convencionais.
Agora, consideremos a perspectiva da própria selva de Bornéu como um sistema de informação. As intrincadas redes de raízes subterrâneas, os filamentos fúngicos que conectam árvores distantes, e até mesmo os padrões de voo dos insetos e pássaros, funcionam como canais de comunicação e troca de dados ecológicos. A orquídea negra, com sua assinatura bioenergética única, não é apenas um organismo que consome ou produz energia. Ela emite sinais que são percebidos e interpretados por outras formas de vida em uma escala que ainda estamos começando a decifrar. Pense nisso como um vasto internet biológica, onde cada organismo é um nó com a capacidade de enviar e receber informações cruciais para a sobrevivência do ecossistema como um todo. A energia vital que a flor concentra e emana pode ser vista como um pacote de dados de alta prioridade, informando predadores e presas sobre a disponibilidade de recursos e os riscos potenciais em seu território. Ademais, a peculiar longevidade das anacondas gigantes levanta questões sobre a resiliência celular em condições de estresse energético extremo. As pesquisas iniciais sugeriam que a energia da orquídea simplesmente alimentava seus corpos, permitindo-lhes crescer e viver mais. Contudo, uma análise mais aprofundada revela que a energia vital concentrada pela flor parece induzir um estado de hibernação metabólica controlada nas serpentes. Em vez de simplesmente aumentar a taxa de metabolismo, a energia da orquídea pode permitir que as anacondas entrem em períodos de atividade mínima, onde seus corpos são mantidos em um estado de conservação de energia radical, com processos de reparo celular ocorrendo em paralelo. Isso explicaria como elas conseguem sobreviver por tanto tempo com pouca ingestão de alimentos, e como seus corpos se recuperam de ferimentos que seriam devastadores para outros animais. Pense nisso como um sistema de pausar o tempo em seus próprios corpos, permitindo que os processos de reparo e regeneração ocorram sem a pressão constante da necessidade de caça e digestão. Em contrapartida, é crucial considerar a perspectiva dos povos indígenas que habitam as regiões mais remotas de Bornéu. Suas histórias e lendas sobre a floresta e seus habitantes não são meros contos folclóricos, mas um repositório de conhecimento ancestral sobre as complexas interações ecológicas. A orquídea negra, conhecida por eles por nomes que evocam mistério e poder, é frequentemente associada a espíritos guardiões e a um equilíbrio delicado que não deve ser perturbado. As anacondas gigantes, em suas narrativas, não são vistas apenas como predadores, mas como manifestações de forças primordiais da natureza, guardiãs de segredos profundos. O que os cientistas estão apenas começando a quantificar, os povos indígenas já compreendem intuitivamente há séculos. A floresta é um sistema vivo e interconectado, onde cada elemento desempenha um papel crucial em um ciclo maior de vida e energia. Sua sabedoria ancestral oferece uma perspectiva valiosa sobre os perigos de interferir nesses delicados equilíbrios, um aviso que a expedição, em sua busca por conhecimento e poder, pode estar prestes a ignorar a um custo terrível. Uma nova camada de complexidade surge quando analisamos a influência das emissões bioelétricas da orquídea negra sobre a própria estrutura geológica da região. Pesquisas geofísicas preliminares indicam que o campo energético emitido pela flor pode, ao longo de eras, ter induzido alterações sutis nas propriedades magnéticas e na condutividade elétrica das rochas e dos solos circundantes. Isso não é mera especulação. Leituras anômalas de magnetismo e variações incomuns na resistência elétrica do subsolo foram detectadas em áreas próximas aos supostos locais de florescimento. Uma hipótese ousada sugere que a orquídea, em sua busca por otimizar a captação de energia, aprendeu a ressonar com os campos eletromagnéticos naturais da Terra, utilizando esses campos como um condutor para amplificar a absorção de energia de fontes mais profundas. Essa interação geobiológica, sem precedentes em nosso conhecimento, sugere que a orquídea negra não é apenas um organismo que vive na Terra, mas um que está intrinsecamente conectado e, de certa forma, molda a própria terra em que cresce. Ademais, a peculiar resistência das anacondas gigantes a toxinas ambientais, que antes parecia uma característica isolada, agora é vista sob uma nova luz. A equipe de Thorne descobriu que a energia vital concentrada pela orquídea parece conferir às serpentes uma capacidade aprimorada de desintoxicação celular. Em vez de simplesmente serem imunes a venenos, seus corpos parecem possuir um sistema de limpeza celular altamente eficiente, capaz de neutralizar e excretar rapidamente compostos nocivos. Isso sugere que a energia da flor não é apenas um nutriente, mas um agente restaurador que fortalece os mecanismos de defesa intrínsecos do organismo.
Pense nisso como um sistema de purificação de água de alta tecnologia, que não apenas filtra impurezas, mas também revitaliza a água, tornando-a mais pura e energizada. Essa capacidade de neutralização de toxinas pode ser a chave para a longevidade extrema das anacondas, protegendo-as não apenas de predadores, mas de ameaças ambientais que seriam fatais para outras criaturas. Por fim, a própria arquitetura da selva de Bornéu, com sua densidade vegetal extrema e a constante competição por luz solar, serve como um fator evolutivo crucial para a orquídea negra. Ao invés de competir verticalmente, a flor desenvolveu uma estratégia de exploração horizontal e subterrânea, utilizando uma vasta rede de rizomas e micorrizas para se expandir e capturar nutrientes e energia de fontes inesperadas. Essa arquitetura subterrânea, em particular, funciona como um sistema de redistribuição de riqueza dentro do ecossistema, onde a energia capturada é compartilhada ou redirecionada para outros organismos com os quais a orquídea estabelece relações simbióticas. Ao contrário de uma árvore que busca o sol, a orquídea próspera nas sombras, extraindo a vitalidade do solo e da matéria orgânica em decomposição, um processo que é sutilmente amplificado pela presença de seus guardiões. A descoberta de que a orquídea negra não apenas processa energia, mas também manipula campos eletromagnéticos terrestres abre uma nova fronteira na compreensão de sua influência ecológica. É como se a flor atuasse como um sintonizador biológico, ajustando as frequências energéticas locais para otimizar sua própria absorção e, por extensão, a vitalidade do ecossistema circundante. Essa capacidade de interagir com o magnetismo terrestre sugere um nível de integração com o planeta que transcende a mera biologia, aproximando-se de um fenômeno geobiológico. Agora, considere como essa interação pode afetar a navegação de outras criaturas. As anacondas, por exemplo, que já possuem uma sensibilidade a campos magnéticos para orientação, podem ter sua percepção aprimorada ou até mesmo distorcida pela presença da orquídea. Essa sintonização energética poderia explicar como elas localizam seus territórios de caça com tanta precisão, seguindo não apenas rastros químicos ou térmicos, mas também linhas de força energéticas emitidas pela flor. Além disso, a investigação sobre a composição mineral incomum das pétalas da orquídea revelou a presença de partículas subatômicas incomuns, capturadas durante seus processos de ressonância quântica. Essas partículas, em vez de serem simplesmente inertes, parecem interagir com a matéria orgânica de uma forma que acelera a decomposição e a liberação de energia em seu entorno imediato. Pense nisso como a flor possuindo um catalisador microscópico, que não apenas atrai energia, mas também a prepara para ser mais facilmente assimilada por ela e por outros organismos em simbiose. Esse fenômeno acelera o ciclo de nutrientes na área, criando um mini ecossistema de alta produtividade em torno da planta, que por sua vez sustenta a cadeia alimentar mais complexa, culminando nas anacondas. Outra camada crucial de entendimento reside na forma como a orquídea negra utiliza essas emissões energéticas para modular o comportamento de seus polinizadores e dispersores de sementes. Em vez de depender apenas de feromônios ou sinais visuais, a flor emite pulsos bioelétricos sutis que atraem insetos específicos e pássaros que, sem saber, são parte integral do seu ciclo reprodutivo. Esses pulsos energéticos podem criar um efeito de atração, guiando os animais para a flor de uma maneira que os herbívoros comuns não são capazes de perceber. É como se a orquídea tivesse desenvolvido um chamado energético silencioso, um convite que apenas os mensageiros certos conseguem escutar e responder, garantindo sua perpetuação. Voltando o olhar para as anacondas, sua capacidade de regeneração celular acelerada, antes atribuída à mera energia vital, agora é vista como um resultado da interação dessa energia com os próprios mecanismos de reparo do DNA das serpentes. A energia da orquídea não é apenas um combustível. Ela atua como um molde ou guia para os processos de reparo, permitindo que as células se regenerem com uma precisão e velocidade sem precedentes. Isso significa que, em vez de simplesmente curar feridas, a energia da orquídea pode, em teoria, reverter danos celulares de forma mais profunda, abordando os próprios sinais de envelhecimento em um nível molecular. Essa descoberta abre um leque de possibilidades para a medicina regenerativa, imaginando como essa interação energética poderia ser replicada em contextos humanos, sem a necessidade de predadores titânicos.
Um aspecto ainda não explorado da complexa relação entre a orquídea negra e o ecossistema circundante reside na sua capacidade de influenciar os padrões de migração e comportamento de espécies que, à primeira vista, parecem desconectadas do seu ciclo energético direto. A expedição, através de monitoramento por drones e sensores de longo alcance, notou anomalias nos padrões de voo de certas aves migratórias que cruzam a região. Estas aves, ao passarem por áreas com alta concentração da energia emitida pela orquídea, demonstram desvios temporários em suas rotas, como se fossem sutilmente atraídas ou repelidas por um campo invisível. Essa influência sutil sobre ecossistemas distantes sugere que a orquídea negra, através de seus campos bioelétricos e emissões energéticas, pode atuar como um farol ou repelente em uma escala geográfica muito maior do que se supunha. Imagine que a energia da flor não é apenas um recurso local, mas um sinal que se propaga, moldando indiretamente os fluxos de vida em uma área extensa, afetando a disponibilidade de presas ou a segurança de rotas migratórias para outras espécies. Complementarmente, a própria estrutura molecular dos compostos voláteis emitidos pela orquídea, além de seu papel na comunicação intraespécie e na defesa, revela uma capacidade de interagir com sistemas olfativos de animais herbívoros de forma inesperada. Em vez de apenas repelir, alguns desses compostos parecem induzir um estado de torpor ou desorientação temporária em mamíferos menores que se aventuram perto da flor. Essa desorientação não é um efeito colateral aleatório, é um mecanismo de defesa refinado. Ao incapacitar temporariamente um potencial herbívoro, a orquídea não apenas evita ser consumida, mas também garante que o animal, desorientado, se afaste e não retorne tão cedo, permitindo que a flor continue seu ciclo energético sem interrupções. Pense nisso como um campo de força invisível que, em vez de repelir fisicamente, confunde os sentidos do invasor, tornando a fuga a única opção racional. Essa estratégia de desativação sensorial é uma forma de predação passiva, onde a orquídea neutraliza ameaças sem gastar energia em conflitos diretos. Outra camada de profundidade na compreensão da orquídea negra reside na sua habilidade de criar microclimas específicos em seu entorno. Através da modulação da energia vital e da liberação de certos compostos, a flor parece influenciar sutilmente a umidade do ar, a temperatura e até mesmo a composição atmosférica em um raio limitado ao seu redor. Esse microclima otimizado não apenas favorece seu próprio crescimento, mas também cria condições ideais para o desenvolvimento de um conjunto específico de fungos e bactérias simbióticas, que por sua vez são essenciais para a sua absorção de nutrientes e para a canalização da energia. É como se a orquídea fosse uma engenheira ambiental em miniatura, terraformando seu próprio habitat para maximizar a eficiência de seus processos vitais. Essa capacidade de criar e manter um ambiente propício à sua existência, mesmo em condições ambientais gerais desafiadoras, destaca sua engenhosidade evolutiva. Finalmente, ao examinar a estrutura celular das anacondas gigantes, descobriu-se que a energia vital absorvida da orquídea não é simplesmente armazenada como gordura ou glicogênio. Em vez disso, ela parece ser integrada diretamente nas cadeias de DNA das células, atuando como um agente de reprogramação genética. Essa reprogramação não altera o código genético fundamental, mas sim a forma como ele é expresso, otimizando a produção de proteínas essenciais para a regeneração e a longevidade. Imagine que o DNA é um livro de receitas, e a energia da orquídea é um chefe que sabe como usar essas receitas de forma a produzir pratos incrivelmente nutritivos e duradouros, acelerando o reparo e a substituição de componentes celulares. Essa integração epigenética é o que confere às anacondas sua resistência excepcional e sua vida útil prolongada, transformando a energia absorvida em uma base molecular para sua própria existência aprimorada. A expedição, agora plenamente ciente da natureza bioenergética e geossintonizada da orquídea negra, volta seus instrumentos para desvendar os mecanismos de sua propagação e dispersão, um processo que se revela tão engenhoso quanto sua própria existência. Longe de depender de métodos convencionais de polinização, a flor emprega um sistema de pulverização energética que afeta organismos em um raio considerável. Partículas subatômicas, capturadas em sua estrutura mineralizada e energizadas pela ressonância quântica com os campos terrestres, são liberadas em microexplosões controladas. Essas partículas, ao interagirem com a atmosfera, geram campos eletrostáticos de baixa intensidade que atraem micro-organismos dispersos no ar e em organismos menores,
como insetos específicos e até mesmo esporos de fungos simbióticos. Imagine uma névoa invisível de energia que não apenas carrega as sementes da orquídea, mas também um pacote de nutrientes e catalisadores que facilitam seu assentamento e germinação em locais propícios. Essa é uma forma de reprodução que transcende a simples biologia, integrando física de partículas e ecologia em um processo singular. Em paralelo, a equipe de Thorne observou que as anacondas gigantes, além de sua locomoção aprimorada pela energia, parecem desempenhar um papel involuntário na dispersão de certas cápsulas energéticas liberadas pela orquídea. Estas cápsulas, embora não sejam sementes no sentido tradicional, contêm em seu interior um concentrado da energia vital da flor, encapsulado em uma matriz biomineral resistente. Quando as serpentes se movem por seus vastos territórios, essas cápsulas, aderidas às suas escamas ou ingeridas acidentalmente e depois expelidas, são transportadas para novas áreas. A energia concentrada nessas cápsulas, ao interagir com o solo, inicia um processo de ativação energética que pode, ao longo do tempo, criar as condições ideais para o florescimento de novas orquídeas, mesmo em locais onde a flor nunca foi vista antes. As serpentes, portanto, atuam como dispersoras passivas de um potencial reprodutivo, movendo a essência da orquídea através da selva com seus próprios ciclos de vida. Uma observação adicional sobre a influência geobiológica da orquídea é a forma como ela parece modular a atividade sísmica em microescalas. As flutuações nos campos eletromagnéticos que a flor manipula podem, ao longo de períodos prolongados, induzir microvibrações no solo e nas formações rochosas circundantes. Embora imperceptíveis para a maioria dos seres vivos, essas microvibrações podem, em teoria, facilitar a circulação de fluidos subterrâneos e a liberação de minerais essenciais para a orquídea e seus simbiotes. É como se a flor, ao cantar em harmonia com as frequências da Terra, criasse um ambiente propício à sua própria nutrição e propagação, influenciando a própria geologia em que está enraizada, um ciclo de feedback entre o biológico e o geológico. É intrigante notar que a própria resistência das anacondas a toxinas, um tema já abordado, pode ser vista também como uma adaptação à energia residual liberada pela orquídea durante seus processos de conversão. Essa energia, ao interagir com os sistemas celulares das serpentes, não apenas fortalece seus mecanismos de reparo, mas também parece catalisar a neutralização de compostos nocivos que poderiam ser liberados por outras plantas ou organismos em resposta à presença da orquídea. Assim, a energia vital da flor não é apenas um nutriente, mas um agente protetor, que ajuda seus guardiões a prosperar em um ambiente que pode ser tóxico para outros, criando um nicho onde apenas os adaptados à sua influência podem sobreviver e prosperar. A compreensão da orquídea negra como um organismo capaz de manipular campos eletromagnéticos terrestres abre um novo paradigma para a pesquisa em biofísica. A equipe de Thorne propõe que a flor não apenas ouve essas frequências, mas as sintoniza ativamente, modificando seu próprio potencial elétrico para ressoar com as linhas de força magnéticas do planeta. Esse fenômeno, observado através de leituras de magnetômetros de alta sensibilidade, sugere um mecanismo de captação de energia que vai além da fotossíntese ou da absorção de nutrientes do solo. Imagine a orquídea como uma antena biológica, capaz de captar e converter a energia inerente ao próprio campo magnético da Terra em um formato utilizável para seus processos vitais. Essa capacidade de interagir com a geofísica planetária explica, em parte, a sua longevidade e a potência energética que sustenta o ecossistema em seu redor, transformando-a de mera planta em um componente ativo da dinâmica energética do planeta. Complementarmente, a forma como as anacondas gigantes utilizam essa influência energética para sua navegação e caça é fascinante. As serpentes, possuindo órgãos sensoriais ainda não totalmente compreendidos, parecem desenvolver uma visão magnética aprimorada. Elas não apenas sentem as variações nos campos magnéticos terrestres, mas parecem interpretar as assinaturas energéticas deixadas pela orquídea. Essas assinaturas funcionam como balizas invisíveis, guiando as serpentes por vastos territórios e permitindo-lhes antecipar a localização de presas energizadas pela flor. Agora, pense em como essa percepção energética poderia ser aplicada em cenários humanos. Imagine sistemas de navegação que utilizam campos magnéticos naturais, ou dispositivos que detectam assinaturas energéticas de fontes de energia ou de materiais específicos, eliminando a necessidade de rastreamento visual ou químico convencional.
Essa percepção magnética das serpentes é um vislumbre de um sentido que a humanidade perdeu ou nunca desenvolveu plenamente. Adicionalmente, a influência da orquídea na modulação de padrões migratórios de aves, observada através de desvios nas rotas, sugere um impacto em larga escala que vai além do microclima local. A hipótese é que os pulsos bioelétricos emitidos pela flor, ao se propagarem, criam zonas de desorientação ou atração energética que podem influenciar aves migratórias a quilômetros de distância. Essas aves, ao navegarem utilizando o campo magnético terrestre, encontram nessas zonas anômalas uma interferência que as força a ajustar suas rotas. Esse ajuste, por sua vez, pode ter consequências ecológicas em cascata, alterando a distribuição de sementes, a polinização de outras plantas ou até mesmo a cadeia alimentar em ecossistemas distantes. A orquídea negra, portanto, não é apenas um organismo isolado, mas um nó em uma rede energética global, cujas emissões moldam os fluxos de vida em uma escala planetária. Por fim, a capacidade da orquídea de induzir um estado de torpor ou desorientação em herbívoros menores, através de compostos voláteis específicos, representa uma forma de defesa energética passiva. Em vez de um confronto direto, a flor utiliza sua energia para criar um campo sensorialmente perturbador que afasta ameaças sem gastar recursos em combate. Agora, considere como essa estratégia poderia ser aplicada na agricultura ou na proteção de ecossistemas. Imagine a criação de barreiras energéticas ou a liberação controlada de compostos voláteis que desorientem pragas agrícolas ou animais invasores, protegendo culturas ou habitats nativos sem a necessidade de pesticidas ou intervenções físicas agressivas. Essa defesa invisível da orquídea é um testemunho da engenhosidade evolutiva em utilizar a própria energia para proteger e perpetuar a vida. A expedição, agora profundamente imersa nos mistérios da orquídea negra, começa a desvendar a intrincada relação entre a flor e as anacondas gigantes em um nível que transcende a simples bioenergia. Observações recentes indicam que a orquídea não apenas emite campos energéticos, mas também parece possuir a capacidade de induzir estados de ressonância biossônica em suas guardiãs. Essa ressonância não é audível no espectro humano, mas envolve frequências vibracionais sutis que, ao interagirem com a estrutura óssea e tecidual das serpentes, parecem modular sua percepção espacial e seu tempo de reação. Imagine que cada serpente carrega consigo um diapasão biológico interno, que a orquídea é capaz de tocar à distância, ajustando a sensibilidade de seus sentidos e a velocidade de seus reflexos. Essa modulação biossônica explica em parte a coordenação aparentemente inexplicável entre as serpentes em seu território, sugerindo uma forma de comunicação e controle que vai além do instinto puro, uma orquestração sonora que dita o ritmo da caça e da defesa. Ademais, a análise detalhada das partículas subatômicas anômalas encontradas nas pétalas da orquídea revela um papel inesperado na aceleração da decomposição de matéria orgânica. Essas partículas, ao interagirem com compostos orgânicos, induzem um estado de instabilidade quântica nas moléculas, tornando-as mais suscetíveis à quebra e à liberação de energia. Esse processo acelera a ciclagem de nutrientes no solo ao redor da orquídea, criando um ambiente de alta fertilidade que favorece não apenas seu próprio crescimento, mas também o desenvolvimento de um ecossistema microbiano específico. Esse ecossistema, por sua vez, produz compostos secundários que a orquídea utiliza para fortalecer suas defesas e modular a liberação de sua própria energia vital. Pense nisso como a orquídea possuindo um acelerador metabólico em escala microscópica, que não apenas a beneficia diretamente, mas também estimula a vida ao seu redor, de forma controlada. Outra camada crucial de entendimento surge ao examinar como a orquídea negra influencia a estrutura da própria vegetação circundante. Em vez de simplesmente competir por luz, a orquídea emite sinais energéticos que parecem promover um crescimento mais denso e compacto em certas espécies de plantas menores que crescem em sua proximidade. Essa densidade vegetal cria um efeito de labirinto que, por um lado, protege a orquídea de herbívoros maiores e, por outro, direciona presas menores para áreas mais expostas, onde as anacondas podem caçar com maior eficiência. A orquídea, portanto, não apenas produz energia, mas a utiliza para moldar ativamente o ambiente físico ao seu redor, criando um habitat otimizado para sua própria sobrevivência e para a eficácia de seus guardiões. É importante ressaltar que a energia vital liberada pela orquídea, e absorvida pelas anacondas, não é um recurso ilimitado.
A expedição calculou que a taxa de reposição energética da orquídea, embora acelerada por seus mecanismos quânticos e geossintonizados, ainda está sujeita a um limite. Isso sugere que a presença das anacondas gigantes não é apenas um reflexo da abundância de energia, mas também um fator de regulação populacional. As serpentes, ao consumirem essa energia concentrada, garantem que a orquídea não seja superexplorada por outras formas de vida, mantendo um equilíbrio delicado. Agora, considere como essa dinâmica de escassez controlada poderia ser aplicada em cenários de conservação. Ao invés de simplesmente proteger espécies ameaçadas, poderíamos, teoricamente, modular a disponibilidade de recursos energéticos em seus habitats para influenciar suas populações de forma sustentável, evitando superpopulações ou declínios drásticos. A expedição, ao aprofundar a análise dos compostos voláteis emitidos pela orquídea negra, descobriu que estes não apenas servem como sinais de alerta ou desorientação, mas também atuam como poderosos moduladores de crescimento em certos organismos do solo. Uma classe específica de bactérias do solo, que normalmente opera em taxas metabólicas lentas, exibe um crescimento exponencialmente acelerado na presença desses compostos. Essa aceleração não é apenas um aumento na taxa de reprodução. Envolve uma reprogramação epigenética que confere a essas bactérias uma maior eficiência na decomposição de matéria orgânica complexa, liberando nutrientes essenciais de forma mais rápida e concentrada. Imagine que a orquídea, ao emitir esses voláteis, está efetivamente adubando o solo ao seu redor em um nível microscópico, garantindo um suprimento constante e otimizado de recursos para suas raízes e para os fungos simbióticos. Essa capacidade de engenharia de solo microbiana é um mecanismo de defesa e nutrição que vai muito além da simples absorção passiva de nutrientes. Ademais, a influência geossintonizada da orquídea sobre os campos eletromagnéticos terrestres foi posta à prova através de experimentos controlados com amostras de solo e rochas coletadas na região. Ao serem expostas a campos magnéticos simulados, as amostras de solo provenientes da área da orquídea demonstraram uma capacidade incomum de reter e canalizar energia elétrica, muito superior à de amostras de outras regiões de Bornéu. Isso sugere que a presença prolongada da orquídea, ao longo de eras geológicas, pode ter induzido alterações permanentes nas propriedades eletromagnéticas do solo e das rochas, criando um ambiente que favorece ainda mais sua própria existência e a de organismos correlatos. Essa interação geobiológica é um testemunho da capacidade da vida de moldar o próprio planeta em que habita, em uma escala temporal que desafia a compreensão humana. Em uma perspectiva contrastante, a expedição observou que os herbívoros menores, em vez de desenvolverem resistência aos compostos desorientadores da orquídea, parecem ter evoluído para evitar ativamente as áreas onde esses voláteis são detectados. Essa evitação ativa, em vez de uma adaptação direta, sugere que a energia gasta para superar a desorientação seria maior do que o benefício nutricional obtido ao se alimentar da flora circundante. Consequentemente, esses animais desviam seus caminhos de forrageamento, o que, paradoxalmente, cria áreas de alívio na pressão de herbivoria para outras plantas na selva, permitindo que estas prosperem, por sua vez, sirvam de presa para as anacondas. A orquídea, através de sua defesa passiva, indiretamente molda a cadeia alimentar ao seu redor, criando um ecossistema mais complexo e interconectado. Por fim, a equipe de Thorne propõe que a ressonância biossônica induzida pela orquídea nas anacondas gigantes pode ter um papel na sua capacidade de regeneração celular. As vibrações energéticas moduladas pela flor poderiam atuar como um catalisador para os processos de reparo do DNA, otimizando a eficiência com que as células se replicam e se corrigem. Imagine que essas vibrações são como um massageador celular em nível quântico, estimulando e organizando os processos de reparo de forma mais eficaz do que ocorreria naturalmente. Essa hipótese sugere que a longevidade e a resiliência das anacondas não são apenas um resultado da energia absorvida, mas também da forma como essa energia é processada e utilizada em nível celular, influenciada pela sonoridade bioenergética da orquídea. A descoberta de que a orquídea negra manipula a própria estrutura temporal em nível celular, através da emissão de partículas subatômicas com propriedades de desaceleração temporal localizada, representa um salto quântico na compreensão de sua longevidade e poder. Não se trata apenas de rejuvenescer tecidos, mas de criar microbolhas onde o tempo biológico transcorre em um ritmo significativamente mais lento para os organismos em seu raio de influência. Pense em um relógio biológico que,
em vez de apenas retroceder, é efetivamente desacelerado por uma força externa, permitindo que os processos de reparo celular ocorram com uma margem temporal muito maior.
Ja, maar dat was ook.